você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia. O nosso assunto neste boletim é de extrema importância. A gente foi muito questionado, a gente recebeu muitas perguntas aqui nos últimos dias sobre a questão do imposto de renda pessoa física para produtores rurais. Todos os anos a gente tenta trazer essas informações por aqui, tenta tirar as dúvidas dos produtores. Então, você que está nos acompanhando por aqui já pode, inclusive, participar conosco, porque a nossa convidada de hoje é a Flávia Fernandes, que é sócia da PwC Brasil na área tributária, migratória, trabalhista e previdenciária. E é ela que vai conversar conosco, portanto, hoje sobre imposto de renda. Fique aí com o seu papel e caneta na mão para anotar todas as orientações que a gente vai te trazer agora. Não é isso, Flávia? Bom dia. Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. É um prazer receber você. Carla, bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia a todos os telespectadores também. Obrigada, viu, Flávia, por estar conosco, principalmente porque a gente teve aí uma prorrogação no prazo da entrega da declaração de imposto de renda para as pessoas físicas, não tivemos? Isso mesmo, Carla. Em linhas gerais, todos os anos, exceto no período de pandemia, o prazo de entrega é no dia 30 de abril. Entretanto, em decorrência da pandemia, teve um projeto de lei que foi aprovado. Entretanto, o prazo final da entrega da declaração de imposto de renda é no dia 31 de maio, próxima segunda-feira. Ou seja, o projeto de lei previa uma extensão para julho, mas o prazo final definitivamente é 31 de maio. Isso tem causado alguma corrida aí, principalmente dos produtores, para garantir a declaração nesse prazo? Flávia, o que você tem sentido esse ano? É um ano atípico, Certamente. Né? Certamente, tal como o ano passado, que também estávamos em pandemia, a gente tem uma situação diferenciada. E deixar para a última hora não é o indicado, embora a gente saiba que muitos contribuintes deixam para a última hora. Então, a gente precisa organizar toda a documentação, separar os documentos para assegurar que os valores estejam devidamente reportados no formulário. Hoje o cruzamento ele é automático, então qualquer erro ali na digitação, ele vai ser facilmente detectado pela autoridade. Certo. Quando a gente fala desses contribuintes que estão aí explorando a atividade rural, que são produtores rurais, Flávia, quem são aqueles que precisam fazer esta declaração de imposto de renda à pessoa física? Na legislação, há 8 possibilidades que determinam a obrigatoriedade de entrega da declaração. Tá. Quando a gente fala exclusivamente de atividade rural, a gente tem que focar para aqueles contribuintes que tiveram uma receita bruta igual ou superior a R$ 142.798,50, ou aquele contribuinte que pretenda compensar no formulário de 2020 prejuízos acumulados dentro do próprio ano ou de anos anteriores. Especificamente no cenário de atividade rural, essas são as duas obrigatoriedades que devem ser observadas pelos produtores. Tá. E Flávia, quando a gente olha para esses valores, né, como é que a gente entende e como a gente faz a apuração do valor que vai ser de fato tributável na atividade rural para essa declaração? As informações referentes à exploração da atividade rural, elas são declaradas apartadas, num anexo em separado. Então, todos os valores, tanto de despesas de custeio e investimento, como a receita gerada na atividade rural, ela deve ser apurada em separado das demais informações constantes no formulário da declaração de imposto de renda. Elas precisam ser ali diferenciadas, né? Inclusive, Flávia, eu estou aqui com alguns pontos que você me mandou e você pontua, inclusive, esse questionamento que a gente também recebe, que é se as despesas pessoais do produtor podem ser consideradas. Como é que fica? Ele geralmente tem essa dúvida, né? Pela legislação, todas as despesas necessárias para manutenção, exploração da atividade rural, ou até mesmo para investimento na atividade rural, tipo cerca, num caso de pasto e tudo mais, isso pode ser considerado como despesa de custeio, que é o nome oficial dado, e, portanto, abatida da receita. Se eu tenho despesas pessoais que se enquadram nessa situação, despesa necessária à exploração da atividade rural, eu posso fazer jus e lançar essas despesas pessoais também. Tá.
Flávia, aquele produtor que aluga parte da sua propriedade, que aluga parte do seu imóvel, que arrenda parte do seu imóvel, como é que ele tem a sua receita tributada? Isso entra na mesma declaração? Tem que ser algo diferente? Como é que fica? Isso deve sim ser reportado na declaração de imposto de renda, mas de forma separada. As despesas de aluguel, de pasto, maquinário, equipamento, eles não fazem parte da exploração da atividade rural e, portanto, a receita, essa renda deve ser lançada como renda tributável, com o respectivo imposto de renda recolhido em base mensal e reportada como em outra seção ou logo nas primeiras seções da declaração separada da atividade rural. Flávia, quando a gente fala da comercialização do produtor, tudo aquilo que ele vende, que foi produzido ali, isso também precisa ter uma tributação diferente, precisa entrar numa situação diferente, ou quando ele faz essa comercialização, né, ele está descaracterizado de pessoa física? Como que ele tem que entender onde ele se encaixa? O produtor pessoa física, quando faz a venda de ativos ou a produção gerada na exploração da atividade rural, ele pode estar sujeito à legislação estadual como recolhimento, por exemplo, do ICMS. Isso não o descaracteriza como produtor pessoa física. Isso não o desobriga de apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, são situações absolutamente distintas. Então, se ele comercializou e já recolheu esse imposto sobre a esfera estadual, isso não impede ou não prevê que ele, o impeça que ele venha apresentar a declaração de imposto de renda na pessoa física. Então, são coisas absolutamente distintas. E tem alguma situação que o descaracteriza de pessoa física e o desobriga de fazer essa declaração, tendo que fazer só da sua empresa ou do seu CNPJ? Como é que fica? Ou isso são coisas bem independentes, Flávio? Se ele tiver toda a exploração da atividade rural embaixo de um CNPJ, de uma empresa, a pessoa jurídica é responsável por reportar todas as operações realizadas dentro desse CNPJ, né, em decorrência dessa exploração. Mas isso não impede, por exemplo, que a pessoa física ela ainda tenha que apresentar a declaração em decorrência, por exemplo, da soma dos seus ativos. Não está vinculado mais com a atividade rural, mas eu tenho, como eu disse, outros elementos que possam me obrigar a entregar a declaração de imposto de renda. E é interessante que dessa forma a gente vai respondendo uma pergunta que a gente recebeu aqui no Notícias Agrícolas, do senhor Osmar Delanese, que é do Paraná, que ele pergunta o seguinte: minha dúvida é como declarar nota fiscal de pagamento recebido do arrendamento de terras pelo arrendatário. Como o dono declara essa nota? Também uma situação muito comum no meio rural, né, Flávia? O arrendamento hoje cada vez mais comum. Como que ele tem que fazer essas declarações? Tá. O dono da terra é o arrendador e a receita gerada pelo arrendamento ou aluguel dessa terra deve ser declarado em conjunto com os demais rendimentos da declaração de imposto de renda, sem qualquer relação com a exploração da atividade rural. Então, são coisas, tal como eu disse naquela outra pergunta, são coisas distintas e devem ser reportadas de forma separada na declaração de imposto de renda. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, Flávia, que esse ano, com certeza, a gente vai ver muita utilização do seguro rural, né? A gente teve problemas aí de clima em muitas culturas, o seguro rural deve ser muito utilizado. Como a gente tem que fazer o lançamento dos pagamentos de seguro rural quando a gente fala de imposto de renda para o produtor rural? Tá. Como eu disse sobre a questão da despesa pessoal, o seguro rural é uma despesa necessária à exploração da atividade rural. Certo. Então, eu posso lançar a mão esse pagamento como sendo despesa de custeio e, portanto, deve ser abatido da minha receita para fins de apuração da base de cálculo tributável do imposto de renda. O Flávia, pesquisando um pouco sobre o assunto, a gente vê que existe a declaração completa e a declaração simplificada. Como é que o produtor sabe qual das duas ele tem que optar, qual ele tem que fazer? Tá. O modo completo, o formulário no modo completo, o modo simplificado, ele está vinculado ao montante de despesa dedutível
que o contribuinte vai lançar, ou que incorreu ao longo do ano de 2020. Se ele teve pagamento à contribuição, pagamento à Previdência Oficial, INSS, se ele teve pagamento à Previdência Privada, dependente, escola, médico. Se o montante das minhas despesas, que são classificadas como dedutível, é inferior a 16 mil, vale a pena utilizar o modo completo, o modo simplificado, porque o modo simplificado ele é 20% do total dos meus rendimentos tributáveis. Então, eu só vou lançar mão do modo completo se eu tenho despesas classificadas como dedutíveis no valor superior ao equivalente a 20% do total dos meus rendimentos tributáveis. E aí eu tenho essa faculdade de utilizar o modo completo ou o modo simplificado. Tá certo, ou seja, vai ser realmente bastante adaptável. Quando a gente fala, Flávia, de financiamento, né? Quando a gente tem o financiamento para atividade rural, como o produtor deve, então, lançar essas parcelas pagas na sua declaração? Tem alguns lançamentos, Carla, que o produtor precisa prestar atenção. O primeiro é lançar a dívida na seção de dívidas daquele anexo de exploração da atividade rural. O segundo lançamento é toda despesa, ou todo esse recurso recebido a título de financiamento que eu investi na exploração da minha atividade rural, seja porque eu comprei maquinário, seja porque eu fiz melhorias, essas despesas podem ser classificadas como despesas de custeio. E, por fim, o terceiro lançamento é que, ao pagar esse financiamento, se eu incorri em juros financeiros, esses juros, e tão somente os juros, eles podem ser lançados também como despesa de custeio. Ou seja, tudo dentro daquelas despesas que você já veio falando desde o início, né? Elas estão ali bem... A diferença é que ele vai precisar detalhar melhor as suas despesas, né, Flávia? Exatamente, eu preciso ter o que a gente chama de livro caixa, que é o controle de absolutamente toda a receita que entra, assim como todas as despesas que são incorridas. É interessante quando a gente olha para o produtor rural, que ele é diferente de uma outra pessoa física, abre aspas, qualquer, fecha aspas, né, Flávia? Ele tem muito mais atribuições ali e um livro caixa muito mais detalhado do que o nosso, né? Seria equivalente, por exemplo, a uma pequena pessoa jurídica, que eu preciso fazer ali detalhadamente o mapeamento, os controles de toda a receita que entra, assim como despesa que é incorrida. Flávia, o produtor pode atualizar o valor de compra da fazenda, da propriedade dele, declarado no imposto anterior, na sua declaração anterior? Como é que funciona essa situação? Essa é uma pergunta que não raras vezes a gente se depara, não é, Carla? Pela regra atual, pela legislação atual, eu só posso fazer a atualização do meu valor do imóvel, da terra nua, se eu fizer benfeitorias nesse ativo. Benfeitorias essas que já não foram computadas como despesas de custeio na minha exploração de atividade rural. Então, eu preciso segmentar. Uma coisa é aquele ativo que não foi classificado como despesa de custeio, aí sim eu posso incrementar por ser uma benfeitoria na minha terra nua. Flávia, diante da sua experiência e do acompanhamento dessas declarações, desses produtores, como é que você tem visto o avanço desses produtores para fazer essa declaração? As dúvidas vão diminuindo, vão mudando? Nesse ano, que como a gente falou no começo da conversa, é um ano diferente, as dúvidas aumentaram? Como é que fica esse cenário diante de um ano tão diferente de outros para o produtor rural? Carla, esse ano não teve alterações significativas no programa, né? Vamos dizer que a alteração mais significativa diz respeito ao auxílio emergencial, que passa a ser devolvido se eu não fui elegível a ter recebido ele ao longo de 2020. Então, em linhas gerais, o que passa a ser mais complexo e mais questionado pelos nossos clientes é quando eu começo a sofisticar operações, quando eu faço um arrendamento diferente, quando eu começo a trabalhar com o mercado futuro e assim por diante. Flávia, há dúvidas que são mais comuns entre os produtores? Sem sombra de dúvida, sobre posso lançar essa despesa de custeio, comprei esse ativo, não comprei esse ativo, como é que está o movimento da Receita Federal sobre fiscalização
das declarações, sobre processamento das declarações. Sempre há aqueles questionamentos mais comuns dos nossos contribuintes. Fiz operação de remeter recurso ao exterior, isso pode, não pode, o que é absolutamente legítimo, manter ativos no exterior. Mas sempre há um questionamento quando o contribuinte começa a sofisticar o seu portfólio. Flávia, o agronegócio foi um setor, né? Os produtores rurais não pararam diante de algumas outras atividades da economia que, por necessidade, precisaram parar. Mas o agro, por necessidade, também não podia parar. Isso mudou o seu fluxo de trabalho, o fluxo de declarações esse ano? Já no ano passado, aumentou o número de contribuintes aí procurando pessoas especializadas para isso, para garantir que tudo tivesse bem redondinho? Aumentou? Como é que tem sido? Carla, até puxando o gancho da resposta que eu acabei de dar, na medida em que os contribuintes passam a ter uma sofisticação, né, uma alteração no Sim. modo de operar, eles começam a procurar consultorias ou profissionais especializados em cada um dos temas, visando uma organização patrimonial, visando ajuste até fiscal, né? Buscando maior eficiência tributária nos seus negócios. Então, a gente passa a ser procurado cada vez mais pelos nossos clientes, não só com mero preenchimento do formulário, mas com uma análise detalhada de qual a melhor forma de seguir a cada ano o calendário. Flávia, alguma orientação para a gente concluir a nossa conversa? Alguma orientação para o produtor que está aí finalizando? Ele tem 6 dias para terminar de organizar seus documentos e fazer a sua declaração, se ele ainda não o fez, né? Certamente. O conselho base é: não deixe de entregar. Não deixe de entregar. Mas, Flávia, talvez não vale a pena, eu não vou conseguir levantar todos os documentos. Não deixe de entregar, porque a multa pelo atraso na entrega da declaração, ela é pesada. Então, entregue e já no dia seguinte colete as informações faltantes e proceda com uma retificação da declaração. Mesmo que isso acarrete em saldo de imposto a pagar adicional, mesmo que isso acarrete em outros desdobramentos, mas não deixe de entregar e observar o prazo do dia 31 de maio de 2021, às 11 horas e 59 minutos, ou 23 horas e 59 minutos. Ou seja, nem que vá buscar os 45 do segundo tempo, garanta. Exatamente. Garanta o gol da vitória, né? Nem que a gente vá para a prorrogação depois, a gente pensa. Exatamente. E quanto antes, melhor. Não Claro. vou negar que as últimas horas o sistema começa a ser lento por razões óbvias. Então, quanto antes o contribuinte proceder à entrega do formulário de forma eletrônica, melhor. Flávia, para quem quiser saber um pouco mais do trabalho da PwC Brasil, pode procurar na internet e vocês estão ali à disposição dos produtores que estão nos acompanhando, né? Exatamente, www.pwc.com.br, a gente está lá e vai ter os canais de comunicação e certamente a demanda, os questionamentos vão chegar até mim. E a vocês que estão nos acompanhando por essa entrevista, se você chegou agora, depois recupera a íntegra da nossa conversa aqui, eu e a Flávia falando sobre imposto de renda para produtor rural, declaração pessoa física, e a Flávia está ali te dando todas as orientações para esses últimos 6 dias você conseguir levantar tudo e fazer a sua entrega, não é isso, Flávia? Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Certamente estaremos juntas mais vezes para continuar orientando os produtores. Flávia, bom trabalho para você por aí, muito obrigada. Igualmente, um abraço. Um abraço. Conosco, portanto, Flávia Fernandes, sócia da PwC Brasil para a área tributária, migratória, trabalhista e previdenciária, para nos trazer, portanto, respostas para as dúvidas sobre a declaração de renda, declaração de imposto de renda para produtores rurais, pessoa física. Tem alguns pormenores que você precisa entender, portanto, para fazer a sua declaração. Como disse a Flávia, na medida em que os produtores estão trazendo atividades cada vez mais sofisticadas, estão buscando profissionais como ela e como outros para fazerem as suas declarações de imposto de renda. Lembre-se que o prazo, portanto, é 31 de maio de 2021 até as 23 horas e 59 minutos. Como bem orientou a Flávia no finalzinho aqui da nossa
nossa conversa, faça a entrega da sua declaração, porque a multa, caso não seja feita, é alta. Mesmo que depois você tenha que fazer uma retificação da sua declaração, vale a pena você reunir aquilo que é possível nesse pouco tempo. São 6 dias que você tem aí para fazer o recolhimento dos seus documentos, fazer a sua declaração e entregar. Faça essa entrega, porque depois ela vai te acarretar uma multa caso ela não aconteça, tá? E a Flávia deixou o site também da PwC, www.pwc.com.br, caso você queira mais informações, tá certo? E como eu já disse, caso você chegou agora nessa entrevista, depois recupera a íntegra que vai ficar disponível para ti, para que você possa entender melhor, então, como é que tá essa situação e como é que tá a sua situação para o seu imposto de renda. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!